Então vamos lá. Gente, então as meninas do balaio me pediram para vir aqui fazer um vídeo sobre alguma coisa que eu achasse que seria interessante compartilhar nesse momento que a gente está vivendo, esse momento que eu assim, vou chamar de momento de retiro. Acho que dá para a gente chamar assim. Alguma coisa que poderia ser útil, que poderia ser interessante para a gente se conhecer, viver melhor esse momento e quem sabe até ajudar a elaborar alguma dificuldade que a gente esteja tendo, né, de atravessar esse momento. E aí eu trabalho com algumas ferramentas e eu pensei em trazer uma que é bem especial para mim e uma que com o espaço que a gente tem aqui de explicação, que com isso seria suficiente para você já levar isso para a sua vida e que isso já pudesse ter um uso interessante, um papel interessante para você. O nome dessa ferramenta a gente dá o nome de literar-se, tá? E literar-se, como eu falei, é uma coisa que pode ser bastante simples para começar a entender, ou seja, é bastante simples no convite, mas ao mesmo tempo é bastante grande no quanto isso pode tocar a gente e no quanto isso pode nos transformar. O que é literar-se? Literar-se é uma proposta, uma prática, uma ferramenta ou até um método de se conhecer, se cultivar, se aproximar de si através do ato de escrever. Eu falo do ato de escrever para diferenciar da nossa escrita normal, que a gente já tem há tanto tempo aprendido e que a gente usa no dia a dia. Tá? Essa escrita, ela é normalmente voltada para a produção de um texto. E o literar-se, ele é voltado para outra coisa. Ele é voltado para a experiência que você vai ter enquanto escreve. Nada errado com essa escrita, obviamente. Ela é ótima, ela é necessária para a nossa comunicação, ela serve para muitas coisas na nossa vida. Mas quando a gente faz esse tipo de escrita, normalmente a gente escreve sobre algo que a gente sabe, algo que a gente já sabe e quer compartilhar. E entre o que está na gente, o que a gente quer compartilhar e o que vai ficar ali no texto, a gente tem um processo aqui de filtrar, de organizar, de selecionar e de organizar. E isso é super importante para que o texto faça sentido, fique claro para quem vai ler. Só que como aqui a proposta é diferente, a gente pode abrir mão disso. E o ponto é o que ocorre quando a gente abre mão disso? O que pode acontecer nesse ato, que ele é um ato de relação da gente com a nossa própria linguagem, com o que nos habita. O que pode acontecer se a gente abre mão desse monte de coisas que é necessário para esse tipo de escrita, mas que aqui não é? O que pode acontecer se a gente topa escrever sem filtrar, ou sem filtrar tanto, sem precisar organizar o texto, sem precisar ficar coordenando se aquilo está bom, se não está bom, se faz sentido, se não faz sentido, se está bem explicado, se não está bem explicado, se está bonito? O que pode acontecer com tudo isso que a gente tem dentro da gente, se isso tem um lugar para aparecer, em que isso pode aparecer de forma mais livre, de forma mais espontânea? Literar-se é um monte de coisas. Literar-se tem muitos níveis de escrita desse processo e muitas formas de fazer. Eu estou aqui falando da forma da proposta básica, da proposta inicial, a partir da qual depois, em outros trabalhos, a gente pode desenvolver. Mas essa proposta inicial, ela é um convite a que tu comece a te colocar no papel, escrever de você, do que você sente, do que você pensa, de uma forma mais livre. Para que desse jeito, coisas até que você não sabia de você possam aparecer ali. Ou ângulos diferentes de ver você e as coisas, a tua vida, as tuas relações. Então é um convite para que de uma escrita não do que você já sabe, mas uma escrita da surpresa, uma escrita da descoberta, uma escrita que só à medida que você começa e você se entrega, é ali que você vai ver coisas que antes você não sabia. Então como é que faz? Seja porque você está vivendo algo, estou sentindo alguma coisa e quero talvez, sei lá, botar para fora ou ter mais claridade sobre isso. Ou alguma questão da minha vida, ou uma relação que eu tenho com alguém, ou qualquer tema, você pode trazer essa proposta de escrita sobre isso. Ou quando você não tem nada e simplesmente, acho que agora cairia bem, né? Como meditar? A gente não medita por algo específico, a gente medita como uma prática, um cultivo de si mesmo. E dessa mesma forma você pode fazer com a escrita. A ideia então é que você, seja porque tem algo, ou seja porque você quer se explorar nesse processo, que você simplesmente comece a escrever o que vai vindo, o que vem na tua cabeça, o que vem no teu coração,
e vai deixando que a própria dinâmica da escrita vai conduzindo esse processo. A gente já sabe um monte de coisas da gente. A gente já tem jeitos de se encontrar, de se acessar e de se conhecer, ou de se aproximar da gente. Beleza. Mas tem outros. E a ideia desse tipo de escrita é que essa escrita ela não vai nos levar pelos caminhos que a gente já conhece. Ela vai nos mostrar novos caminhos. Novos caminhos para a nossa vida e novos caminhos para a gente mesmo. Então é começar a falar disso, é começar a escrever e deixar que a própria escrita vai te conduzindo e vai então te mostrando novos caminhos, novos ângulos, novas formas de tu se olhar, de tu se sentir, de tu se ver e de tu se aproximar de ti. Acho que esse é o convite básico. Com isso, todo mundo já pode sair e se experimentar um pouco. Se tu quiser saber mais, quiser um pouco mais de explicação, ou precisar de uma ajuda assim, de algumas dificuldades que podem ocorrer no caminho, daí pode entrar lá no meu Instagram, tem mais um monte de vídeo, um monte de explicação e de repente a gente vai tendo outras oportunidades de interagir. Mas com isso já é suficiente para você te arriscar, para você te experimentar, para você pegar aí papel, caneta ou no computador, onde você quiser e comece a brincar de te colocar em letras, de te experimentar, como uma amiga minha uma vez falou, te diluir em palavras e ver aonde isso vai te levar. Beleza? Qualquer dúvida me escreve, qualquer dúvida pergunta, eu adoro falar sobre isso, mas eu te desejo boa sorte e que a tua aventura sobre ti mesmo, nesse mergulho sobre ti mesmo, seja muito boa. Valeu!